Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast da Meu Capital, o nosso Capital Talks. Hoje temos connosco Ivo Lázaro, artista, e Elias, o entusiasta do mundo das criptomoedas, blockchain e em geral do mundo dos investimentos. Vamos conversar sobre arte, sobre NFTs e muito mais. Bora lá! É isso. Ivo, bem-vindo. Elias, bem-vindo também. Obrigado pelo convite. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas, porque, Ivo, tu em concreto és um artista que já tem muitos anos de trabalho, que já tem uma rede de mais de 50 mil pessoas a seguirem-te nas redes sociais. E explica-nos um pouco como é que... Vou começar outra vez. Explica-nos um pouco como é que começa este teu gosto pela arte. Como é que te tornas um artista? A primeira definição de artista para mim é sempre um bocadinho estranha porque, independentemente de todas as pessoas que estão ligadas à fotografia ou qualquer outro meio de expressão artística pretenderem ter esse... Como é que eu ia te explicar? Essa designação de artista, eu nunca me senti na realidade um artista. Eu senti sempre que estava só a fazer uma coisa que eu gosto e expressava-me dessa forma, através da fotografia. E isto começou mais ou menos no meu 12º ano, salvo erro, numa vez que fizemos uma viagem a Madrid, que eu levei uma câmara daquelas de película antigas e passei essa viagem toda a fotografar coisas aleatórias. E percebi que era uma coisa que me dava um certo gozo. Depois, quando entrei na faculdade, entrei em escultura, fiz o primeiro ano todo de escultura na Faculdade de Belas Artes e tínhamos uma cadeira de fotografia também. E basicamente foi aí que eu percebi que o que eu queria fazer era fotografia e não escultura. Até porque quando tentei entrar na faculdade o que eu queria mesmo era arte e multimédia, que já tinha um bocadinho a ver mais com essa parte audiovisual, digamos assim. E acabei por deixar a faculdade, fui tirar um curso de fotografia, um curso profissional de fotografia no IPF. E a partir daí fui fotografando aquilo que eu gosto, que até hoje, mas agora com um bocadinho menos de ênfase, tinha mais a ver com moda, com modelos, com sensualidade, com algum erotismo. E uma pergunta mais marota em relação ao erotismo. Foi nas aulas de escultura na Faculdade de Belas Artes que tu viste ali umas estátuas ancestrais, uns modelos romanos e que pensaste a primeira vez em fotografar mulheres nuas ou seminuas? Por acaso não. Eu sei que houve algumas referências que me fizeram seguir esse caminho e eu sempre gostei muito da cultura egípcia. E na cultura egípcia, não só representada através da arte, sempre houve essa forma natural de encarar a nudez como algo sem grandes problemas ou sem grandes preconceitos. E a partir daí isso foi evoluindo para também com influências de outros ramos artísticos e de outros fotógrafos que eu gosto, e acabei um bocadinho sem querer e também por insistência e por consistência no meu trabalho de criar um registro muito próprio, que em Portugal nem sempre é muito bem visto e que às vezes até é um bocadinho se calhar explícito demais, é um bocadinho cru demais e as pessoas não entendem muito bem e acham que posso estar a objetificar as mulheres de alguma forma, mas a minha intenção é precisamente a oposta, é criar, através dessa confiança que as modelos têm em mim e nelas próprias, por se estarem a expor daquela forma, a minha intenção é empoderar as modelos e as mulheres. Só que nem sempre sou bem interpretado, mas pronto, cada um fica com a sua interpretação e com a sua opinião, e eu respeito, obviamente. Muitos artistas não são valorizados no seu tempo, só mais tarde é que são valorizados. Isto da fotografia nu, noutros países é, como dizia, já muito visto. Em Portugal tu sentes que vivemos num país pequenino, com mentalidade pequena e que tudo é um tabu? Como é que lidas com isso? Eu sinto que nos últimos anos, ao contrário daquilo que eu estava à espera, em vez de termos progredido, penso que regredimos um bocadinho. Um bocadinho por culpa se calhar também das redes sociais e da forma como muitos outros problemas foram surgindo e foram sendo expostos, fez com que a imagem das pessoas que exploram este tipo de registro nem sempre seja a mais positiva, tanto dos fotógrafos como das modelos. Uma coisa que eu não tenho dúvidas é que se eu fosse uma fotógrafa, provavelmente teria uma aceitação um bocadinho melhor, porque a imaginação das pessoas para lá daquilo que é o meu trabalho e para lá daquilo que é a fotografia ia ser mais limitada. As pessoas não iam
supor tanto sobre o que é que há para lá da fotografia, o que é que acontece nas sessões. Como eu sou homem e exploro a nudez, e as modelos têm essa vontade e essa confiança em estar ali nuas durante a sessão, eu penso que muita gente imagina demasiado e não faz sequer ideia do que é o trabalho profissional e com base no consentimento e no respeito. Isso vem um bocadinho, desculpa interromper-te, no seguimento daquilo que é o nosso país, que é um país pequeno, e se calhar por vezes as pessoas não se dão ao trabalho ou não querem perder tempo em aprender e em pesquisar mais sobre aquilo que é feito no mundo inteiro e não conseguem perceber que é mais uma forma de expressão artística e que é natural, pronto. Acho que é essencial o nosso país abrir-se para o mundo e eu costumo dizer que eu, particularmente enquanto empreendedor, metade do meu trabalho é olhar lá para fora com a mente aberta e pesquisar tendências que mais tarde provavelmente... Não só vamos buscar ideias, como ficamos a par de outras possibilidades que cá se calhar não as teríamos ou muito dificilmente iríamos ter num curto espaço de tempo. E acima de tudo eu sinto que o trabalho que eu tenho vindo a fazer eu não o faço para Portugal de todo. Eu faço-o em Portugal porque sou português e vivo cá. As modelos estão cá em Portugal, sejam portuguesas ou não, é onde eu fotografo, mas neste momento vivemos na era da globalização e eu fotografo para o mundo inteiro, para quem quer ver e para quem quer apreciar no mundo inteiro. E como é que conheceste aqui o Elias, que também é um entusiasta dos mercados e dos investimentos? Como é que vocês conheceram, Elias? Bem, o marido agora da minha irmã, da Joana, sim, o meu cunhado, estava a escapar a palavra, é o GP, também é nosso sócio, entre aspas, nisto do servidor, do Discord, que é uma comunidade que nós criámos há 2 semanas, sim, se tanto. Agora já temos cento e poucos membros e conhecemos-nos através do GP. Eu com certeza que já vi o Ivo antes em algumas festas do GP que já tinha ido antes. Mas vimos que tínhamos interesses em comum, nomeadamente isto agora dos NFTs. Eu sou mais do lado técnico, então da blockchain, dos smart contracts. O Ivo é mais da arte, do aspecto artístico e do valor artístico que as peças têm. E de tentar fazer chegar a mais gente através das minhas redes sociais, que têm um número maior de pessoas. Sim. Então tu, Elias, és mais a pessoa dos números e mais entusiasta dos investimentos, digamos assim, do potencial também de negócio da coisa. Sim, eu acho que isto vai abrir portas a muitos artistas e aliás já abriu artistas que tinham a sua arte mas nunca conseguiram nem globalizar muita coisa, nem expandir muito o seu negócio, porque toda a gente tem de pôr pão na mesa ao fim do dia, não é? Toda a gente tem de comer. E eu sinto que, porque tenho pessoas na família que tiveram no ramo artístico e que são artistas e alguns fotógrafos, houve sempre uma certa dificuldade em monetizar a sua arte, monetizar os seus trabalhos. E isto abre as portas a muita gente que alternativamente não teria essa monetização, não teria esse médio para partilhar a sua arte e se calhar ia acabar por fazer outras coisas porque não conseguia pôr pão na mesa ao fim do dia. Eu acho que a grande diferença neste mercado para o mercado da arte física é que a arte que até então todos nós conhecemos é um meio um bocadinho mais elitista. E é muito difícil, independentemente do talento que nós tenhamos, conseguir entrar nesse mercado se não tivermos os contactos certos ou se não tivermos a sorte de estar no momento certo e à hora certa em determinado local. E aqui, basicamente, toda a gente tem acesso às plataformas e toda a gente, se escolher bem a plataforma, nem precisa de gastar dinheiro nos listings das suas obras. E isso faz com que, promovendo bem, porque há uma coisa que as pessoas se esquecem um bocadinho, que é, hoje em dia nós não somos só artistas na arte de criar uma obra de arte, entre aspas, porque nem tudo o que criamos são obras de arte, obviamente, mas também temos que ser bons relações públicas do nosso trabalho e temos que ser bons vendedores do nosso trabalho. E há muita gente que está ainda um bocadinho afastada destes últimos 2 pontos. E na internet começamos cada vez mais a ter essa vontade de expor o nosso trabalho, de mostrar, de tentar vender, e agora temos as plataformas que nos dão a possibilidade de fazer isso. Já não temos que pegar num site qualquer e tentar vender prints físicos. Podemos ter a nossa arte na blockchain e vender esse token a quem tiver interesse. Então, vamos pegar por aí, vamos precisamente ao tema
que tantos seguidores da Meu Capital nos pediram para trazer cá, que são os NFTs, estes Non-Fungible Tokens. Eu pergunto-vos o que é isto e como é que isto representa, na minha opinião, não sei se bem ou errado, um pouco uma fusão entre arte, entre o mundo digital, entre a blockchain. O que é isto de NFTs? Elias, queres dar Sim, a explicação mais então, técnica eu vou dar uma primeiro? explicação mais técnica. O significado em si de um non-fungible token. Non-fungible significa que é único. Enquanto, por exemplo, se eu compro uma Ethereum, não é única, é um fungible token. Eu posso ter uma, tu podes ter uma, qualquer pessoa pode ter uma, até porque Ethereum tem um market cap ilimitado. Não tem um supply de Ethereums limitado. Ethereum é uma criptomoeda que, ao contrário da Bitcoin, não está limitada. A Bitcoin só há, se não estou em erro, 21 milhões de unidades. E a Ethereum tem limitado. É limitado e depois acho que mais tarde, quando falarmos na blockchain, eu explico mais um bocado. E neste verão vai haver alguns acontecimentos muito importantes na moeda e no ecossistema do Ethereum. Mas então non-fungible significa que é único, que é uma peça que quando começaram... Podemos dar até o exemplo da Mona Lisa, por exemplo. Sim, que é única, só há uma Mona Lisa. Agora... Com um valor que ninguém sabe definir precisamente. É o que as pessoas estão dispostas a dar. Fungible. E toda a gente pode ir ao Museu do Louvre e tirar fotografias da Mona Lisa, toda a gente pode ir ao Google e tirar uma imagem, fazer o save de uma imagem da Mona Lisa, mas ninguém é dono da Mona Lisa. E o que os NFTs nos proporcionam é as pessoas serem donas de um determinado token, que é representado por um algoritmo na blockchain, e que depois tem uma representação visual, ou pode ser também uma música, ou pode ser um bilhete, tem uma representação diferente, e que é aquilo que nós estamos a ver e que nos pode apelar ou não a comprar. Mas o que nós estamos a comprar é, na realidade, um token. E é uma coisa que as pessoas ainda fazem um bocadinho de confusão. E o que é que impede no futuro virem a perder valor, sendo que o supply é infinito? Isto é um pouco a mesma pergunta que podemos fazer à Ethereum em si. Não há nada que impeça perder valor. Aliás, muitas coisas vão efetivamente perder valor. Sim, eu diria que 90% do mercado de NFTs neste momento vai perder valor. Porque isto é como o mercado de arte, não é? Qualquer pessoa pode criar um quadro. Mas um quadro só tem um valor que os outros compradores querem dar ao quadro, não é? Então, o 90% dos artistas que vão perder a sua arte vai perder o valor no mercado, ajudaram o mercado a crescer, porque agora esses 10% que vão crescer em valor, que vão valorizar, que daqui a um ano já valem 100% mais ou 50% mais, ajudaram a crescer o mercado. Porque como qualquer pessoa pode entrar no mercado dos NFTs, é muito fácil haver coisas. No outro dia nós vimos peças que são tiradas da internet e postas no mercado dos NFTs. Que é uma coisa que as plataformas estão a tentar controlar mais e que ao início era um bocadinho difícil, mas agora qualquer pessoa até pode fazer o report desse tipo de peças, porque é muito fácil, infelizmente, e isto não é restrito ao mundo dos NFTs, isto acontece em tudo. Também existem falsificadores de obras de arte físicas, obviamente. Pegar em determinado tipo de imagens, colocar na blockchain e dizer que nós somos donos daquilo e vendemos aquilo. Agora, o comprador tem que estar atento e informado e tem que fazer a sua pesquisa em relação ao artista que tem interesse e perceber se é efetivamente o artista, o que é que ele está a vender, se é tudo legítimo ou não. E essa parte da educação é um bocadinho aquilo que nós também pretendemos passar no servidor do Discord. Não só explicar o que é, como fazer, como promover, mas também para aqueles que são mais colecionadores e não tão criadores, terem atenção àquilo que é ou não é legítimo. Claro. Porque não há dúvidas e todos os dias vemos pessoas a serem enganadas por outras. E isto é um bocadinho na sequência da conversa que nós estávamos a ter há bocadinho. A culpa aqui não é do mercado. A culpa é das pessoas que aproveitam o mercado para fazer coisas que não estão corretas. Então a vossa visão, indo um bocadinho atrás, é que daqui a 5 anos, tivéssemos aqui um timeline, provavelmente 90% destes NFTs que agora estão a sair para o mercado vão perder valor. No entanto, os NFTs e a blockchain em si é algo que já ninguém pode parar,
Portanto, parte desta arte vai se tornar efetivamente super valiosa e continuar a crescer. Aqui temos um ponto muito importante. Se nós tivermos um Ethereum que vale X agora, daqui a 5 anos vai valer Y e provavelmente o SY será muito mais. Se tivermos uma obra de arte, outra coisa, imaginando que a Ethereum começa a descer, nós a qualquer momento podemos vender a moeda e temos o nosso dinheiro de volta e estamos salvaguardados. Com um NFT, nós temos que arranjar um comprador para o NFT. Se não arranjamos um comprador para o NFT e se a Ethereum vier a valer 0, essa obra vale 0, ponto. Não há nada que possamos fazer aí. É essa a grande diferença entre o NFT e a moeda. Sim. Eu acho que esta conversa é muito importante para os nossos seguidores e para quem tinha e tem muitas questões sobre NFTs, porque todos nós somos entusiastas. Mas a mensagem que também trazemos para aqui é que isto é um mundo falível, entre aspas. Nós não podemos garantir nem prometer nada a ninguém. As pessoas têm de ter noção. Eu acredito que exista muita gente que quer passar a imagem que isto é a cena mais incrível de sempre e que é a grande oportunidade para todos os artistas e investidores e que toda a gente vai ganhar dinheiro. Eu nunca vi nenhum investimento dessa forma. Eu acho que todos os investimentos têm uma grande margem para correr mal. Nós tentamos diminuir ao máximo essa margem de erro. E nos NFTs eu prefiro ser transparente e não estar a criar falsas esperanças às pessoas. Quem vai ter sucesso nos NFTs ou em qualquer outro tipo de investimento são as pessoas que vão ser consistentes e vão continuar a trabalhar para que o seu trabalho seja reconhecido e seja valorizado. Não é como os tais 90% que o Elias estava a referir de NFTs que existem no mercado, que hoje em dia as pessoas até compram por piada e dão algum valor àquilo porque é uma novidade, mas do ponto de vista artístico e estético ou mesmo daquilo que nos transmite conceptualmente, não têm valor nenhum. E se não têm valor, dificilmente daqui a 5 anos vão ter pessoas que queiram comprar, por isso o seu valor monetário será nulo. Aqui um dos nossos seguidores pergunta: os NFTs são apenas para artistas ou qualquer pessoa pode criar um NFT? E se sim, se podem criar qualquer pessoa um NFT, como é que funciona a nível legal? Quem é que detém o NFT? Bem, a nível legal, quem detém o NFT, tal como quem detém os Ethereums que o Ivo tem, ou que eu tenho, é a blockchain. Então eu quero deixar isto muito claro porque as pessoas têm um conceito de vez em quando das criptomoedas, que é que eu sou dono de uma Bitcoin, ou eu sou dono de uma Ethereum, ou de 100 Cardano, ou de 1000 XRP, Ripple. Mas na realidade não é bem assim. Os NFTs, tal como as criptomoedas, estão na blockchain e nós temos acesso a elas. Nós temos uma carteira e temos acesso a elas. Quando eu compro o NFT, esse token entra na minha carteira, mas está guardado na blockchain. Eu sou a única pessoa que tem acesso a essa carteira e tenho acesso subsequentemente a esse token. Neste momento, em termos financeiros e em termos contabilísticos, cá em Portugal as criptomoedas ainda estão um bocado em, como se diz em inglês, grey waters. Ainda não se entende bem qual é que é. Diz que Portugal é dos únicos os paraísos para criptomoedas. E é verdade. E com os NFTs é exatamente a mesma coisa. Mas sim, qualquer pessoa pode criar um NFT. É relativamente fácil, no sentido em que também é relativamente fácil comprar criptomoedas. Requer algum cuidado. A segurança é a coisa mais fundamental na blockchain e com qualquer coisa relacionada com as criptomoedas. E é preciso fazer research e querer aprender. Porque é isso que eu sinto de vez em quando, que as pessoas não têm o querer aprender e querem ter o trabalho feito e querem alguma coisa para ganhar dinheiro rápido. Os NFTs podem ser usados para tudo. Até estávamos no carro a conduzir para aqui a falar sobre NFTs como bilhetes para concertos. Há pessoas que vão a um concerto dos One Direction, que agora já não existem, e acabaram por vender os bilhetes originais, que eram réplicas, Era uma representação do bilhete físico. Sim, é isso mesmo. Então, os NFTs podem ser usados para tudo. Para qualquer... Mas também podem representar efetivamente um bilhete, através de um QR Code, em que nós, para entrarmos numa determinada festa ou evento, esse QR Code é lido e nós pagamos esse bilhete com cripto, por exemplo. Hoje em dia, e é muito famoso no começo da Bitcoin,
quando ali uns primeiros entusiastas pagaram umas caixas de pizzas por não sei quantos... Milhões, não é? Exatamente, mas vocês acham que a Bitcoin cada vez mais é um meio de pagamento generalizado, não é? A própria Tesla já aceita. PayPal agora também vai começar a aceitar, não? Ou já aceita nos Estados Unidos. Mas será que vai ser possível pagar com NFTs algo? Ou isso é completamente outro mundo? Acho que são conceitos diferentes. Os NFTs são, acima de tudo, a criação de um objeto digital. E esse objeto pode ser representado através de muitas coisas. Eu acho que, por exemplo, no meio da música, eu acho que vai ser muito importante este mercado, porque os royalties irão ser sempre assegurados. Isso é outra coisa interessante nos NFTs. É que nós, quando colocamos um NFT numa determinada plataforma, salvo erro, penso que só uma é que ainda não nos dá essa possibilidade, nós podemos definir uma percentagem do valor que queremos ganhar, como criadores desse NFT, numa revenda. Imaginando que eu vendo isto, o meu NFT é comprado pelo Elias, eu defini que quero receber 10% de uma revenda. Quando o Elias vender o NFT a ti, esperemos nós por um valor muito mais alto, o artista, o criador, recebe essa percentagem. Isto na música não só acaba por limitarem muito a questão da pirataria, não é? Como garante ao artista royalties para sempre. E agora mais em relação a ti, Ivo, que tipo de NFTs é que tu comercializas hoje em dia? O que é que tu te focas? Porque havia 1001 coisas por onde podias começar, não é? Eu estou a utilizar o meu trabalho, porque é aquilo que me define como artista neste mercado. E não só... Primeiro, decidi que não quero começar a lançar NFTs à parva, porque a definição de NFT também tem muito a base da ideia de escassez. Por isso, se um artista lançar milhares de NFTs num curto espaço de tempo, essa noção acaba por ser invalidada e o valor que cada um dos NFTs tem irá ser consequentemente mais baixo. Então eu comecei por lançar numa plataforma em que só pagamos... isto é outra coisa. Nós, nas plataformas, para colocar, para fazer um mint, que é a palavra que é utilizada, que é a criação de um NFT, temos que pagar o gas fee, que é algo que é inerente na blockchain de Ethereum, em que tudo o que é uma transação, uma modificação, o que for, envolve um pagamento do gas. Mas há uma plataforma que nos permite pagar uma primeira vez e depois todos os outros NFTs que nós colocamos já não temos que os pagar. Pagamos só na altura da venda do mesmo. Qual é essa? Que é a OpenSea. Que é, neste momento penso que é a maior plataforma. O OpenSea faz tipo... Desculpa aí, depois já continuas o teu ponto, mas o OpenSea faz um bocado o que a Amazon faz. Tudo que é criado nas outras plataformas está na mesma blockchain do Ethereum, por agora. Depois acho que já vamos falar um bocado sobre as outras moedas, as outras blockchains que também suportam NFTs. Mas então tudo que está na blockchain de Ethereum, que pode ser comprado ou criado em qualquer outra plataforma, aparece no OpenSea. Então eles têm as coleções das outras plataformas dentro do seu site. Eles são um bocado um angariador de arte. E também tem esta funcionalidade, que é uma forma de fazer mint. Fazer mint é criar o token, então registar o token na blockchain, e que isto fica imaterializado lá, já não pode ser alterado, já não pode ser modificado de qualquer forma, e fica lá para sempre. Mas eles fazem isto de uma forma que tem menos custo para o criador, porque com isto do Ethereum, do preço estar tão alto, é bom para muitas pessoas que têm Ethereum, mas é um bocado mau para criadores, porque chegamos a pagar de vez em quando 150 euros a 170 dólares para criar uma peça de arte, um NFT. Que é um investimento que o artista está a fazer da mesma forma que o artista físico tem que comprar a sua tela e os seus pincéis. Exatamente. Só que muita gente não vê dessa forma. Então eu usei essa plataforma para criar os primeiros. Foi quase um teste, uma experiência, porque na realidade eu também só conheci o mercado há cerca de um mês. E coloquei 2 ou 3. Os primeiros 2 nem tinham nada a ver com o meu trabalho mais regular, tinha a ver com um projeto que eu comecei a fazer durante o confinamento, para perceber um bocadinho a aceitação das pessoas, e sinto que cá em Portugal, como a minha audiência é maioritariamente portuguesa, não houve um grande feedback, mas foi isso que me permitiu ir mais à procura e pesquisar mais e conhecer mais pessoas
e em contacto com o Elias e com o GP decidimos criar essa comunidade no Discord. Tu no OpenSea chegas a todo lado, a todo o mundo. É uma plataforma, tal qual como é a Amazon, que te permite exportar. É que tem tanta gente e tem tanta coisa que para sermos descobertos é muito difícil. Como é que funciona no OpenSea? No Amazon tu tens de ter reviews para poderes crescer e ter maiores cliques. As keywords acho que têm alguma influência na pesquisa para encontrarmos determinado tipo de NFTs, mas na altura em que eu criei, eles ainda estavam numa fase em que, se as nossas coleções não fossem verificadas, nada era visto publicamente. Mesmo que procurassem pelo nosso perfil, não o encontravam. Tínhamos que ser nós a passar o link para as nossas plataformas, para as nossas redes sociais, e só através desse link é que as pessoas chegavam ao nosso perfil. Entretanto, acho que estavam com tanta dificuldade em fazer verificações que eles eliminaram a verificação, porque foi muita gente, foi um boom tão grande. Mas que verificação era esta? Que eles É uma pediam? verificação manual para eles perceberem que a pessoa que está a utilizar a plataforma é efetivamente uma pessoa a sério e que está a colocar obras legítimas do seu trabalho e que não está a usar coisas que sacou da net e que está ali a tentar monetizar algo não legítimo. E sobre monetizar, aqui outra questão que nós temos dos nossos seguidores é: como é que tu defines o preço, especialmente até tendo em conta a própria volatilidade, como é que tu defines o preço de uma peça de arte? Eu acho que essa é a grande dificuldade de todos os artistas, seja em que mercado for. Mas, por exemplo, uns The Weeknd conseguem colocar uma peça à venda por milhões e milhões. Primeiro, a peça mais cara foi um leilão, em que é o comprador que define qual é que é o valor final. E depois, tudo o resto foram edições maiores, ou seja, o leilão era uma peça única, era um single edition. Depois eles lançaram mais 3 ou 4 peças que eram uma de 10, outra de 3, não sei muito bem. Em que eles, em conjunto com a plataforma, têm acesso a estatísticas daquilo que as pessoas à partida estarão dispostas a gastar por uma obra de arte de um determinado artista e definiram o seu valor. Eu, se criar uma obra single edition, vou dar um determinado valor, que eu sei que eu ainda não sou ninguém no mundo da arte, tenho perfeita noção disso, mas também não quero desvalorizar o meu trabalho ao ponto de achar que ele não vale nada. Por isso coloco um valor que eu acho que é justo e que poderá estar ao alcance de alguma pessoa que olha para o meu trabalho e se identifica com ele e o quer ter. Mas se fizer uma edição de 20 unidades, já vou então dividir esse valor por 20, digamos assim, e cada obra fica mais barata. Só que quem a compra também sabe que mais 19 pessoas vão ter uma obra igual. Pronto, por isso há que ter pôr na balança os dois aspectos e ver o que é que é melhor. Vender 20 objetos iguais por um valor mais baixo ou vender só um por um valor mais alto. E nós normalmente nos vários campos da vida, seja no empreendedorismo ou seja no desporto, nós temos sempre um ídolo, ou pelo menos uma comparação, alguém que nós tentamos não imitar, mas que nos possa inspirar para chegarmos mais longe. Tu tens alguém neste mundo dos NFTs que já te esteja a inspirar? Eu vejo agora a própria Paris Hilton também. Sim, já inspira-te ou não? Ela inspira-me por um motivo. Ela foi, até ao momento, a única celebridade que se interessou pelo mercado, pelo menos é o que ela quer mostrar, pelas razões certas, que é para apoiar os artistas e, ao mesmo tempo, aprender com os mesmos, e só depois, então, eu tenho a certeza, aliás, ela já falou disso, ela vai lançar também os seus NFTs. Mas, ao contrário de outros artistas que nunca falaram de NFTs e lançam as coisas e ficam com o dinheiro e não dizem mais nada, ela está-se efetivamente a interessar pelo mercado e pela comunidade e tem seguido montes de gente ligada aos NFTs, tem partilhado os trabalhos de montes de pessoas e com isso não só está a ajudar esses artistas em questão, individualmente, como ajuda a que o mercado seja tenha um crescimento mais favorável. Agora, eu pessoalmente, a fotografia ainda é uma área que não está ainda muito bem, não é bem representada, não está representada em grande número. Por isso, muitos dos fotógrafos que eu gosto ainda não estão lá representados. Mas agora o Mário Testino vai lançar este mês os seus primeiros NFTs, que é um fotógrafo de moda que eu gosto imenso. E depois há outros artistas de outras áreas que eu gosto e até eram artes que eu não costumava seguir muito, mais nomeadamente a arte 3D, e vou estando atento, mas ainda não há nenhum que eu diga que é o meu ídolo mesmo.
O Beeple, que é o artista que mais dinheiro fez e que vendeu agora esta última obra por 69 milhões de dólares, eu respeito o trabalho dele, mas não sou super fã da arte que ele faz. Talvez goste muito de um que é o Bill Ellis, que faz escultura 3D muito que transmite uma ideia muito valiosa, no sentido em que ele usa muito o ouro como objeto principal das suas obras. Mas ainda não tenho assim grande ídolo. E, porque infelizmente aqui o nosso tempo já está quase no fim, mas se vos pudesse perguntar, se daqui a 5 anos voltarmos a conversar, estivermos aqui sentados, primeiro para o Elias, o que é que esperas que a blockchain represente no nosso mundo e no nosso dia-a-dia? E para o Ivo, o que é que esperas que os NFTs tenham feito pelo mundo dos artistas em particular? Elias, blockchain. Eu espero que as pessoas, em vez de pensarem quanto é que um Ethereum ou uma Bitcoin vale em euros ou em dólares, comecem a dar valor a uma Bitcoin e uma Ethereum, porque eu acho que esse é o futuro. Tanto como moedas digitais de bancos centrais, que isso tem um termo em inglês, que não vão ser descentralizadas, mas vão ser digitais. Estas moedas que são completamente descentralizadas, tipo o Bitcoin, tipo a Ethereum, vão fazer mais parte do nosso mercado financeiro. E isso viu-se agora com o Ripple no processo que eles tiveram com a SEC dos Estados Unidos, que provaram que não eram uma security e eram sim uma currency. Eu acho que isso foi uma grande etapa para as moedas mais pequenas começarem a crescer e terem mais valor. E eu espero que em 5 anos sejam usadas para mais transferências, para mais efeitos do que só hoje em dia o que são, que é para investir, para guardar valor. Hoje as pessoas usam as moedas para trocar por dólares ou por euros, e daqui a 5 anos se calhar vão usar essas moedas como usamos os euros e como usamos os dólares. Claro, sem tanta especulação e mesmo numa ótica de dia-a-dia de naturalidade. Cada uma com a sua utilização, com as suas plataformas talvez, mas com essa utilização mais individual de cada uma das suas moedas. Eu, do ponto de vista artístico, uma das coisas que eu já noto e que espero que venha a evoluir mais é essa possibilidade de artistas mais pequenos terem uma exposição muito maior, conseguirem rentabilizar os seus trabalhos como até ao momento se calhar ainda não conseguiram, deixarem de ter que se preocupar com as contas ao fim do mês porque os seus trabalhos estão a ser valorizados e estão a ser comprados na rede e no mercado de cripto, e a partir daí também gostava um bocadinho de ver as pessoas que entraram neste mercado só com o desejo de fazer dinheiro, que deixassem de usar este mercado, porque acho que o mercado da arte, no geral, não tem que ser movido pelo dinheiro, tem que ser movido porque gostamos de criar e obviamente que todos temos que pagar contas ao fim do mês, mas acima de tudo que a motivação seja criar e mostrar o nosso trabalho e chegar cada vez a mais gente e inspirar outras pessoas. Claro. A ideia central, eu acho que isto é arte, e quando a arte não deve ser demasiado comercial. Eu costumo dar este exemplo que às vezes eu próprio gosto de arte e gosto de comprar certas peças, mas às vezes sinto que há artistas que se tornam demasiado comerciais. Mas também podem ser fases. Há artistas que num determinado momento estão numa fase muito boa e se calhar transmitem essa ideia de estarem a ser demasiado comerciais e têm montes de commissions e obras à venda e disponíveis, etc. Como depois, se calhar, ao fim de uns anos podem não estar nessa fase tão boa e às vezes até são um bocadinho esquecidos. E isso também acaba por ser um reflexo do quão injusta a vida de artista às vezes pode ser. Por isso, se o mercado de cripto nos puder dar essa consistência, essa regularidade a nível da rentabilização do nosso trabalho, eu acho que era muito positivo. Impecável. Vamos continuar a acompanhar-te nas várias plataformas em que estás, no Instagram, mas também nestas específicas dos NFTs, como a Foundation, OpenSea, Makani e... O Makani não tem a ver com NFTs. É um sítio, é quase como se fosse um Patreon, digamos assim, onde também estava, neste momento já não estou a usar com tanta regularidade, mas era uma outra forma de rentabilizar o meu trabalho. Neste momento estou no OpenSea, que foi onde eu comecei, no Rarible, que é mais dedicado a colecionáveis, por isso as peças que eu lá colocar nunca vão ser single edition. No Foundation foi também uma outra experiência em que vou colocar trabalhos que não têm tanto a ver com o registro sensual que eu costumo explorar, são coisas um bocadinho mais conceptuais.
e para já penso que é só. Muito bem, impecável.